presença nessa escola, Senhor. Traz, ó Deus, os retardatários depressa para que não percam nenhum lance dessa aula, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, aleluia. Então, mas passando a palavra para o pastor Hugo. Pastor Hugo, a palavra é só sua. Boa. Bom dia, pessoal. Parabéns aí aos pais. Feliz Dia dos Pais. Né? E parabéns, pastor Tiago, o mais novo pai do time. Beleza, pessoal. Vamos começar a nossa aula. O pastor Tiago já liberou aí para o Luiz gravar. Beleza? E libera para mim também compartilhar a tela aqui, viu? Beleza, vou liberar agora. Show de bola, irmão. Show! Pronto. Show. Tá aparecendo aí para vocês já? Beleza. Então, estou tentando dividir a tela aqui para eu poder, enquanto dou a aula, ver vocês, né? Não tem graça, né? Eu dar aula aqui e me sentir sozinho, porque eu não estou vendo o rosto de ninguém. Pronto, deixa eu botar no cantinho aqui. Pastor Walter, o senhor que reclama tanto do vídeo, cadê o seu rosto aí para eu ver? Quero ver o seu rosto. Pronto. É que tá comendo, né? Não tem problema não, pode comer. Pode comer. Rapaz, estamos aqui, presenças ilustres, inclusive T'Challa de Wakanda. Pessoal, vamos começar, né? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que Ele venha nos trazer instrução, né? Da sua palavra. Eu tentei, gente, eu disse, eu vou caprichar essa semana aqui. Então eu pensei, eu vou fundir os estilos, né? Eu falei que o pastor Tiago tinha um estilo mais acadêmico e eu tinha um estilo mais artístico. Né? Então eu vou tentar fazer uma mescla aí, né, das coisas, né? E tá aí. Espero que vocês gostem. Vamos começar o estudo do capítulo 14. Vamos lá. Gente, isso aqui são os tópicos do capítulo 14, né? Do versículo 1 ao 5, aparece a visão dos 144 mil, na presença do Cordeiro, né? Cantando um novo canto. Dos versos 6 ao 7, a visão do primeiro anjo. Presta atenção, que coisa interessante. Quando eu montava aqui os tópicos, né? Eu percebi uma coisa legal que é a visão dos anjos, né? Geralmente eu li esse capítulo batido e eu não percebia que ele tinha uma organização dentro dele, né? Muito semelhante a dos outros capítulos anteriores, que sempre giram em torno do número 7, né? Aqui isso não é diferente, não. Então ele tem a visão de um anjo, o primeiro anjo, a visão do segundo anjo, que é o versículo 8, a visão do terceiro anjo. A partir do versículo 14, aí ele tem a visão do filho do homem. Nos versos 15, a visão do quarto anjo, 16 e 17, a visão do quinto anjo, e versos 18 e 20, a visão do sexto. É interessante porque são 3 anjos, o filho do homem e mais 3 anjos, né? Formando o número de 7, né? Nesse conjunto que aparece nesse jogral aqui do capítulo 14, né? Então, mais uma vez, o número 7 recorrente aqui no estudo do Apocalipse, né? Vamos lá. Gente, antes de começar, esse é um conceito que a gente já pincelou aqui em outros momentos, mas eu queria trazer de novo, porque, vê só, vocês vão lembrar que no capítulo 7 a gente já falou sobre 144 mil, né? É que eles estão fazendo aqui de novo. Isso é um conceito da analepse, né? Que é do grego, né? A recuperação, reparação. Eu botei aqui pequenininho o conceito da medicina só para vocês saberem que existe, né? Mas na verdade é o conceito da literatura que a gente usa aqui. O que é analepse? É uma sequência narrativa cinematográfica ou literária relativa a uma ação ou fato passado. Como assim?
é como se fosse uma narrativa em espiral. Ela avança, mas ela avança ao mesmo tempo que ela fica fazendo flashback, ela fica retrocedendo. A narrativa de Apocalipse é assim, porque Apocalipse ele vai do começo até o fim, depois ele volta, começa até o fim, volta, e ele fica nisso até o final do livro, né? Por exemplo, fala sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, depois ele volta para o começo da tribulação, avança mais uma vez para a volta de Jesus, depois ele retrocede mais uma vez para o começo. E é assim que funciona a leitura do livro de Apocalipse. Se a gente não entender isso, se a gente achar que é uma sequência cronológica, tipo assim, de eventos sucessivos, a gente vai dar um nó na cabeça, a gente não vai entender Apocalipse. Então, eu já tinha pincelado isso, mas como a gente vai tratar do 144 mil que já apareceram de novo, então, deixa eu trazer esse conceito da Analepse para reforçar na mente dos irmãos e a gente entender que isso aqui não são outros 144 mil, são os mesmos, né? E é só, mais uma vez, ele voltando ao tema, né? Vamos adiante. Vamos começar a leitura, né, gente? Deixa eu inverter aqui na minha tela a posição de vocês, do rosto de vocês, para poder ler aqui com vocês, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. A gente já viu isso em Apocalipse antes, né? Essa visão do Cordeiro sobre o Monte Sião. E com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Isso aqui, né? Vamos lembrar, gente, que tem um momento que é dito: não sopre vento nenhum, não, que nenhuma árvore seja castigada, nenhuma erva, até que sejam selados os 144 mil. Pronto, isso lá no capítulo 7, esses são os mesmos 144 mil, que aqui ele já diz: tem em suas testas escrito o nome de seu pai. Né? São selados, né? Aí, como a gente já falou no capítulo 7 algumas semanas, vamos fazer uma retrospectiva, né? Gente, eu vou olhar o chat agora, mas o chat é uma coisa que... Aê, beleza, Marcelo? O chat é uma coisa que às vezes distrai o professor aqui, né? Pastor Tiago que o diga, né? O chat distrai bastante a gente. Então, vou só olhar aqui. Pronto, já olhei o que é que tem. A partir de agora, gente, eu não vou olhar mais o chat, só vou olhar no final. Beleza? Pronto, fechei aqui o chat. Então, vamos lá. Esses 144 mil, alguns estudiosos dizem assim, não, eles são simbolicamente, representam a totalidade do corpo de Cristo. Eu não acredito nisso, Eu acredito que eles são, de fato, um grupo específico dentro do corpo de Cristo, né? Um grupo composto especificamente por judeus. O autor deixa bem claro no capítulo 7 que são 12 mil representantes de cada tribo de Israel, né? Aí eu já ouvi alguém falar, não, mas não tem essa distinção entre Israel e a igreja, é um povo só. É um povo só. A Bíblia fala em Efésios que de 2 povos ele fez um. Mas ainda guardando suas distinções, né? Ainda guardando suas peculiaridades. Tanto que na Nova Jerusalém, as portas da cidade são o nome dos patriarcas, mas os alicerces ainda são o nome dos apóstolos. Guarda suas peculiaridades, né? Então, e o texto deixa claro que eles não são a totalidade. Eles não representam. O texto deixa muito claro. E a gente vai ver isso mais adiante. Né? Eles são as primícias. Eles não são o todo. Né? Eles são uma amostra, um grupo especial. Né? Mas não são o todo. Então, que nessa época, que nesse período em que está acontecendo os eventos, né, foram separados para Deus como primícia, né? E eu ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas. Geralmente a voz de muitas águas ou é um anjo trazendo uma sentença divina, como uma espécie de arauto, ou é o próprio Senhor falando. Essa voz de muitas águas aí sempre está associada a Deus. Quer seja o próprio falando, quer seja alguém trazendo uma mensagem na sua autoridade, né? Eu ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, outra referência à voz de Deus, né? E eu ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com suas harpas. Gente, isso aqui, nessa questão narrativa da Analepse que eu falei, vai aparecer bem mais adiante no livro de Apocalipse. Né?
esses arpistas de novo. E já apareceu lá atrás também. Né? Os anciãos que recebem suas harpas e tal. Vamos adiante. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. É interessante, porque é um cântico particular deles, né? Porque você vai ver a referência aqui em Apocalipse ao cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? E aqui ele diz, é um cântico novo, né? Parece que está num cântico novo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então não acredito que seja um grupo que representa a totalidade do corpo de Cristo, mas um grupo dentro do corpo de Cristo, que são as primícias, né? As primícias da colheita geral. O corpo de Cristo representa essa colheita geral. Mas nas tradições, na tradição judaica, a primeira parte da colheita era a parte especial que era dedicada a Deus, né? Que era a primícia, que é o caso aqui. E diz assim, ó, que estes não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Aí tem uma grande polêmica sobre isso. Não, eles são virgens de fato, são pessoas que não tiveram relações sexuais, ou isso é simbólico? Gente, sinceramente, eu acho que não faz muita diferença para a gente saber isso aí, né? Ele está falando só assim de separação, pessoas separadas para o Senhor. Então, não, assim, para mim, pelo menos, não faz muita diferença se esses 44.000 eram. Porque essa palavra virgem também pode ser traduzida como pessoa, com jovens, né? Muito jovens, antes de idade de casamento, né? Então, assim, se esses 144.000 são pessoas nessa faixa de idade, nessa época aí, reservadas para Deus, não sei. É só simbólico. Porque a gente sabe, né, que a relação sexual em si não contamina ninguém, né? A Bíblia fala sobre isso. Dentro do casamento, né? Então, não é o fato deles terem se relacionado com mulheres em si que vão dizer que eles estão contaminados, mas por isso que alguns acreditam que isso é só simbólico. Mas pode ser, de fato, uma coisa literal. Né? Não apenas simbólico, mas pode ser uma coisa literal. Nada impede. Né? Mas, assim, não faz muita diferença para a leitura aqui. E diz que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Isso me lembra um salmo. Eu confesso que quando eu estava fazendo o estudo, eu não lembrei de colocar aqui, mas que diz que quem subirá ao Monte Santo de Deus? O pastor Walter deve lembrar desse salmo. Né? Acho que o senhor sabe que eu não estou ouvindo, né? Pode botar no chat, manda no... É o Salmo 14 ou 15, eu posso verificar agora mesmo. Pronto, verifica aí, pastor. Eu confesso que você vê como as coisas são. Durante a montagem, o estudo aqui, eu não me lembrei disso, mas lembrei agora. Quem subirá ao Monte Santo de Deus, né? Vê se o senhor acha aí, pastor Walter. Eu acho que é um dos dois, mas eu vou confirmar aqui. É o 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quer que leia? Sim. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Continua? Não, até aí tá bom. Olha que interessante aqui, na sua boca não se achou engano. Aí tá dito, ele fala verazmente com a sua boca, ou seja, ele fala a verdade. É a mesma coisa. Lembrei disso agora, muito interessante. Né? E antes de continuar, gente, a gente já falou disso outras vezes aqui, mas eu vou repetir. Apocalipse é um livro que muita coisa dá para ser entendida. Se você conhece a Bíblia, você resgata lá dos profetas do Velho Testamento e você vai montando esse quebra-cabeça.
Mas não dá para ser aquele cara, o dono da verdade, né? Assim, não, só eu que tenho a interpretação correta. Então, por exemplo, eu falei agora os 144 mil, que eu acho que é um grupo literal, né? Um grupo dentro da igreja, né? Específico, como se fosse praticamente uma guarda real, né? Um secto do Senhor Jesus, mas pode ser sim a totalidade. Eu não acredito nisso, eu acho que é um secto, mas pode ser. Né? A gente está aqui para estudar, né? Para tentar entender o máximo que der. Mas não para bater o martelo aqui e dizer é isso e acabou, e quem não concorda comigo está errado. Não é assim, de jeito nenhum. Amém? Vamos continuar. Olha isso, gente. Lembra que eu falei das primícias? Deuteronômio 26, de 1 a 2 está escrito: E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Essas referências à questão das primícias é uma das coisas que me faz pensar que de fato é um grupo específico. E é interessante, por quê? Porque nesse momento a questão, apareceu 144 mil. Por que nesse momento? Porque se você voltar lá na narrativa, é dito, né? É chegado agora, né? O reino do Senhor, né? O reino, né? Então, tipo, é chegado, ele vai tomar posse do reino da terra. E o que acontecia quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te der por herança para possuir, o que você vai fazer? Você vai tomar das primícias. Você vai tomar das primícias do fruto do solo. Então, assim, o Senhor terra. Então, o que é que se fazia quando se assumia o controle da terra? Se recolhia as primícias, se separava a parte, né, no lugar onde Deus ia fazer habitar o seu nome. Vocês estão me ouvindo, gente? Apareceu um alerta aqui de internet instável. Não tá picotando não, né? Oscilou um pouco, mas já voltou, viu? Teve uma hora que deu uma paradinha, mas foi coisa muito rápida. Aqui apareceu internet instável, já fiquei preocupado, né? Então, gente, antes de se tomar a terra por herança, tinha que se tomar. Antes não, quando ele ia tomar a terra por herança, eles tomavam a primícia para oferecer a Deus. Então, para mim, tem tudo a ver com esses eventos finais em que o Senhor vai tomar a terra para si, definitivamente. Por isso, essa relação com as primícias. Né? Eu botei um versículo, mas são muitos que tratam disso. São muitos que tratam de Deus dizendo: ó, vai entrar na terra, tomou posse da terra, a primeira parte dela aí é minha, separa para mim. Né? Então, acho que tem a ver com o reino da terra se tornando do Senhor e do seu Cristo. Essa questão das primícias aí. Vamos adiante. Essa é a visão do primeiro ano. E a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Gente, olha que coisa legal. Né? Qual é o primeiro anjo da visão aqui? Um anjo voando pelo céu com o evangelho eterno. Aí eu já vi algumas pessoas fazendo distinção. Tipo, existe o evangelho eterno, existe o evangelho do reino, existe o evangelho da graça, existe o evangelho da prosperidade, existe o evangelho... Não, não. Só há um evangelho. O que muda é a perspectiva com relação a esse evangelho. Mas o evangelho da graça é o mesmo evangelho eterno. É o mesmo evangelho do reino. É um evangelho só. Entendeu? É um evangelho só. Não existe um monte de evangelho. É lógico que alguém pode pegar o evangelho e pensar uma parte do evangelho e não usá-lo na sua plenitude, né? O evangelho pleno. Mas não vai ser um novo evangelho. Evangelho é evangelho. Só tem um só. E isso é interessante porque isso tem tudo a ver com os eventos finais que Jesus disse que
que aconteceria? O evangelho eterno ele é proclamado aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Vamos adiantar para vocês lembrarem disso aqui. Primeira coisa, vamos entender essa questão do evangelho eterno. Por que ele dá o nome, né, de evangelho eterno? A gente sabe que é o mesmo evangelho de Cristo. Mas por que ele especifica como evangelho eterno? É porque o evangelho ele tinha um mistério eterno, oculto dentro de si. E que Paulo trata disso. Olha em Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. O evangelho eterno é o evangelho. Mas ele está dando ênfase aqui nesse mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência à fé. Então, o que seria o evangelho eterno aqui? Gente, o mistério que desde os tempos eternos esteve oculto e se manifestou é que Deus de dois povos faria um. Que o evangelho não era só para o judeu, o evangelho era para o gentil. O evangelho, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência à fé. O evangelho eterno é o evangelho que é direcionado a todas as nações para a obediência à fé. É por isso que o anjo ele vai proclamar o evangelho a todas as tribos, nações. Né? Vê só, Efésios 3,6, a saber, qual é o mistério desse evangelho eterno? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Por isso essa questão, o evangelho é direcionado a povos, tribos, línguas e nações. Né? E para completar, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o que acontece? Antes do fim, aí o apóstolo tem a visão do anjo proclamando o evangelho eterno a todas as nações. Antes que os eventos finais se desencadeiem, o que vai acontecer? O evangelho será pregado a todas as nações. Que é o evangelho? O evangelho que Deus preparou desde os tempos ocultos, não só para a salvação do judeu, mas para a salvação de todos os homens, para a salvação da humanidade, de todas as nações. Então, o evangelho eterno é o evangelho que guardava esse mistério, né, de que Deus reconciliaria em Jesus Cristo todas as nações, todos os povos, em si mesmo. Amém? Ficou claro, gente, essa questão do evangelho eterno? Só lembrando, se durante a aula alguém ficar com dúvida, anota a dúvida, no final a gente vai ter um espaço aqui para a gente discutir um pouquinho, viu, gente? Vamos adiante. Ó, eu coloquei isso aqui, né? Isso aqui é um extra, né? Porque para ajudar no entendimento de Apocalipse. Você vai ver em Apocalipse várias vezes citado que Deus é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Quando é tocado, por exemplo, as 4 primeiras trombetas, cada trombeta afeta um desses domínios. E isso é recorrente em Apocalipse. Aí eu decidi trazer para vocês aqui que essa questão dos 4 domínios primordiais é uma coisa que está na Bíblia, mas não está só na Bíblia, ele está na mitologia grega também, e espalhado por aí mundo afora, né? Então, o que é o céu? Né? O céu é a grande expansão acima da terra, o firmamento, que os gregos chamavam de Urano. Né? O mar é o ajuntamento das águas, é ponto, chamado de ponto. Terra é a porção seca, né? Abaixo do firmamento, que eles chamam de Gaia, e o abismo são, como é que o pastor Tiago falou? Aquele oceano imagético, né? São as profundezas, as fontes das águas, as águas abissais, que eles chamavam de Tártaro, né? Os abismos. Então, isso aqui é só uma curiosidade, né? São os domínios de Deus sobre a terra. E várias vezes, lugares imagéticos. Várias vezes você vai ver isso em Apocalipse aqui. Ô, Johnny, valeu, viu? Vamos lá. Segundo anjo, a visão do segundo anjo. Vê só, o evangelho é pregado a todas as nações. E o que acontece em seguida? Outro anjo saiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho
da ira, da sua fornicação. Gente, uma coisa muito interessante desse capítulo 14 é porque ele fica fazendo uns trocadilhos, assim, entre Babilônia, né, e o que Deus vai fazer no final com a sua ira. Porque, ó, vê só o que ele faz. Ele diz, ó, que a Babilônia deu a beber do vinho da sua fornicação. No final do capítulo, a gente vê Deus, entre aspas, fazendo o seu vinho, né, derramando o seu vinho. Então tem um paralelo entre o vinho da Babilônia e o julgamento de Deus como vinho também. Então, todo esse capítulo gira em torno dessa questão dessa figura do lagar, né, do vinho e da fabricação da uva, da colheita, da uva ser pisada e fabricada. E ele faz um paralelo com Babilônia. E isso tem lá, essa referência aqui do versículo 8, está lá no Jeremias 51. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso as nações enlouqueceram. Pessoal, existe uma ênfase na Babilônia, em Apocalipse, relacionada à idolatria. Porque a idolatria, eu vou dizer assim, institucionalizada, surgiu em Babilônia, né? Todos os povos antigos tinham a referência do Deus dos céus. Podia até chamar com nomes diferentes, mas tinha a referência do Deus dos céus. Mas com o passar do tempo e por influência do culto babilônico, esse Deus dos céus foi sendo colocado de lado e outros deuses foram sendo assumindo essa função. Isso no mundo todo. Mais ou menos assim. Ela é chamada de a mãe das prostituições. Por quê? Porque a idolatria, né, toda tem o seu ponto de partida do que aconteceu em Babilônia. Foi quando se institucionalizou uma classe sacerdotal que não existia antes. Não tinha esse negócio de classe sacerdotal. Começou a ter importante, influente, que influenciava questões políticas e tal. E a idolatria se institucionalizou, vou usar esse termo, na Babilônia. O culto matrilinear começa lá também, porque até então o que era adorado era a figura do Deus celestial, o Pai celestial. E depois existe a criação de outra figura para fazer um contraponto, que é a figura da deusa, né? Aí a gente tem que tirar um dia só para falar sobre isso. Mas isso tudo começa lá, em Babilônia. Então, a cidade de Babilônia não existe mais. Mas o seu legado permanece, o seu legado espiritual, de prostituição espiritual, permanece até hoje. Então, vamos adiante aqui. A visão do terceiro anjo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Lembra que eu disse que tem um paralelo? Ele fala da Babilônia, que deu seu vinho para as nações, e aqui diz, ó, que quem adorar a besta vai beber do vinho da ira de Deus. Então tem essa. Todo mundo vai beber. Agora resta saber, o cara vai beber, né, todos esses adoradores vão beber do vinho da Babilônia? Vão, então vão beber do vinho da ira de Deus também. É mais ou menos isso, tem esse paralelo aí do vinho, né? Então também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então vamos lá. O evangelho eterno é proclamado. Em seguida, o que acontece? A todas as nações ouvem, né, o evangelho. Em seguida, o que acontece? É anunciada a ruína de Babilônia. Terceiro anjo, o que acontece? É sentenciado. Quem adorar a besta, receber o sinal na sua testa, na sua mão, vai beber do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele continua. Aí, isso aqui é muito interessante, a paciência dos santos, né? Aqui está a paciência. Tem tradução que diz perseverança, né, dos santos.
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E é interessante porque não é a primeira vez que aparece em Apocalipse esse termo, né? Perseverança, paciência dos santos. Né? Aparece no capítulo anterior e aparece aqui agora. Isso me faz lembrar das cartas lá de Jesus Apocalipse. Né? Eu conheço a tua paciência. Eu conheço a tua paciência. Né? E a igreja, né, ela é provada na sua perseverança. Né? Aquele que permanecer, né, até o fim será salvo. Então, aqui está a paciência dos santos. Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, é um período de grande perseguição aqui para a igreja. Né? A igreja vai ser provada nessa fase final aqui. Né? Aí alguém pode dizer, o arrebatamento já aconteceu? Provavelmente, mas o que a gente leu nos capítulos anteriores, que a gente percebe é que ainda, né, existe pessoas que, após esses eventos, se arrependem. A atenção toda se volta para a nação de Israel, para o povo de Israel, o remanescente, né, que se converte, e eles vão ser provados. Em outro momento, em outro lugar, em Apocalipse, diz, ó, quem é bem-aventurado vai ser aquele que sobreviver pelos 1.300 e tantos dias. Né? Eu não vou resgatar isso agora para a gente não ficar amarrado e não ir adiante, mas esse período de 3 anos e meio aí, após os eventos relacionados ao arrebatamento, vai ser perseguição, vai ter gente morrendo, vai ser complicado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu vi uma voz que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem. Né? Essa morte para eles não vai ser um tormento, para eles vai ser um descanso. Né? Feliz é aquele que morrer, né? Que não precisar passar por esse período todo vivo. Que é mais ou menos isso que ele está dizendo. Vamos adiante. Então, aí agora, vê só, passaram os 3 primeiros anjos. No centro do jogral aqui é a visão do Filho do Homem. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, símbolo do reinado, e na sua mão a foice aguda. E o próprio Jesus disse, né, que ele vinha com as nuvens do céu, né? Então isso é uma referência àquilo ali. E ele tinha uma foice. A foice é o símbolo da colheita. Aí algumas pessoas dizem, é aqui que entra o arrebatamento, né? Essa figura da colheita aqui. Pode ser. Porque, vê só, se a gente está entendendo esses 7 personagens aí, esses 7 anjos, se a gente entender como os 7 últimos tempos, faz até sentido, do meu ponto de vista. Porque o evangelho é pregado, tem o anúncio da Babilônia, tem a ascensão do anticristo, são os adoradores da besta. No período do meio, aparece o Filho do Homem. Com o símbolo da colheita, né? Essa aqui, para quem acredita nesse ponto de vista, não é a colheita das uvas, que é feita mais adiante por outro anjo. Por um anjo. Essa é a colheita que Jesus anunciou. Né? Ele fala que viria com as nuvens do céu. Para quê? Não são os eventos relacionados ao seu retorno? Não são os eventos relacionados ao arrebatamento? Então, essa visão do Filho do Homem sentado sobre as nuvens seria uma referência à grande colheita, né? Ao arrebatamento. Vamos adiante. Aí tem a visão do 4º anjo. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Isso me lembra até o que Jesus fala, né? Olha, os campos estão brancos. Está pronto para ser colhido. Né? Está pronto para ser colhido. E esse anjo, o 4º anjo, ele diz, chegou a hora. Ele clama para aquele que está sentado na nuvem. Né? Que seria o Filho do Homem, o Senhor. Né? Ele diz, chegou a hora.
né? Porque já a seara da terra está madura. Aí vem o quinto anjo, e aquele que está sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Então, a terra foi cegada aqui, para o entendimento de muita gente, e eu acho que faz muito sentido, é o arrebatamento, um evento no meio, né, desses 7 últimos eventos finais. Pelo menos essa é a leitura, desde que eu comecei a estudar Apocalipse aqui com vocês e tal. Esse é o entendimento que eu tenho atualmente sobre o arrebatamento. O arrebatamento não acontece antes da tribulação, nem acontece depois, ele acontece exato no meio. É o que o pessoal da teologia chama de midi-tribulacionista. Eu não vou dizer que eu sou um midi-tribulacionista, porque eu não sei exatamente o que o pessoal da teologia coloca nesse pacote. Mas, assim, da leitura que eu estou fazendo aqui, né, as 6 primeiras trombetas, tudo isso acontece até os 3 anos e meio. A última trombeta, antes ao soar da última trombeta, acontece o arrebatamento, e depois vem os períodos de 42 meses finais, que são os últimos 3 anos e meio, que se foca as atenções do povo de Israel nos remanescentes convertidos, e o bicho começa a pegar, né? Que é o ápice do governo do anticristo, que é quando ele acaba tratado de paz, ele quebra os contratos dele e o jogo vira, né? Então, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, são 2 foices, 2 eventos. Uma é a foice do Filho do Homem. Ele faz a colheita dele. E aqui é outra foice relacionada a esse anjo aqui, né? E isso é referência a Joel 3, 13 e 14, né? Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. E os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa questão da seara do Filho do Homem, da cega, ser relacionado ao arrebatamento, é uma perspectiva, né? Mas dentro desse capítulo aqui, a gente vê que o foco é essa questão das uvas, né? Do juízo de Deus, da grande ira, que seria esse outro anjo, né? Eu estou enfatizando isso para a gente poder entender que são eventos diferentes. São eventos, ele não dá ênfase aqui à questão dessa cega feita pelo Filho do Homem, mas a que vem em seguida, que é a feita pelo quinto anjo, né? Voltando para Joel, a profecia de Joel, ó, lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. O que era o lagar? O lagar, gente, era um lugar escavado na rocha para se pisar as uvas, para se fazer o vinho, né? E ele fala aqui, ó, os vasos dos lagares transbordam, o lagar está cheio, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Se a gente ler esse capítulo de Joel aqui, ele fala uma referência ao vale de Josafá, que também é chamado de vale de Jezreel, que também é chamado de vale do Monte Meguido. Aí todo mundo lembra aquela palavra Armagedon. Se você vai falar com uma pessoa que não conhece a Bíblia sobre Armagedon, ele vai entender o quê? Que é o fim do mundo. Armagedon é o fim do mundo. Armagedon, gente, é o nome de um lugar. Viu? É o nome de um lugar onde vão se dar alguns dos eventos finais, né? Existe um monte, né? Telmagedon, né? O Monte de Meguido. E existe um vale. É interessante, por que eu estou falando do vale agora? Porque o vale tem esse formato do lagar. É um lugar fundo, né? Na terra, né? Tipo, é onde vai acontecer a batalha derradeira antes do Senhor pisar, de fato, com seus pés em terra no Monte das Oliveiras, né? Vamos adiante. O sexto anjo. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, é interessante desse jogral, sempre o que vem adiante fala, né, ao anterior, né? Ao anjo anterior. Então, esse sexto anjo falou ao quinto, né? Ao quinto anjo, dizendo, lança tua foice aguda, e vidinho aos cachos da vinha da terra,
porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Rapaz, eu não sei nem calcular isso aqui, viu, gente? Você calcula aí a altura do freio do cavalo, 1.600 estádios. Então, quem tiver ânimo aí para calcular quantos metros cúbicos, né, de sangue, mas é uma visão sinistra, gente, sem imaginar isso aqui. É o julgamento do Senhor, entendeu? Ele fala aqui da malícia, ele compara a maturidade da vinha com o acúmulo de malícia. Existe um conceito que existe na Bíblia, existe em outros povos antigos, que é o conceito, em grego, eles chamam de metron, que é a medida de tolerância de pecado. Deus nunca pune alguém assim, a pessoa fez, ela pune. Não. É interessante porque Deus, ele é tolerante, ele dá uma medida ele dá um prazo, vamos dizer assim, ele tem uma medida de tolerância para tratar os pecados dos homens. Os povos que habitavam a terra de Canaã foram destruídos por ocasião da guerra de conquista de Josué. Eles tiveram 400 anos, além do que já tinham tido antes, de tolerância de Deus, até que a medida de pecado deles transbordasse. Eles encheram a medida da tolerância deles de pecado. Então, Deus tratou aquelas civilizações ali por séculos, né? Esperou séculos até que a tolerância se acabasse. E você vai ver isso em várias ocasiões. Você vai ver isso com os amalequitas. Deus dá um prazo. Você vai ver isso com a própria Jerusalém. Deus dá um prazo de tolerância para que eles se arrependam. E uma vez que esse prazo se encerra, aí o juízo é descarregado. É assim que funciona. O que acontece? Ele está falando que Deus suportou até certo momento, mas chegou um ponto que ele ficou maduro. Tipo assim, o acúmulo de malícia chegou no limite. O que acontece? Agora é a hora do juízo. Esse capítulo é um capítulo sobre o juízo de Deus. O capítulo 14 é um capítulo sobre o juízo de Deus sendo descarregado, né, sobre essas nações aí. E é interessante porque fala dessa questão de ser pisado, né? Eles vão ser pisados. Hoje a gente não vai poder avançar muito, mas a gente pode dar uma pincelada. Eu falei desses eventos relacionados ao Armagedon, mais adiante a gente vai ver o que acontece, né? Vários exércitos se reúnem para atacar Israel. Isso está referendado lá em Zacarias, em outros profetas do Velho Testamento, no próprio Isaías, no capítulo 63, no capítulo 34, se eu não me engano, em que essas nações vão se juntar exatamente nesse lugar, que é um vale, que é um lugar fundo, e lá eles vão ser destruídos. E vai ser um derramamento de sangue absurdo, né? Mas é aquilo, a medida da tolerância de Deus com os pecados desse povo atingiu o seu limite. Então ela é descarregada através da sua ira. Esse aqui é o último versículo, se eu não me engano, né, do capítulo, mas vê só. Eu botei uma referência aqui de Isaías 63. Gente, se a gente fosse aprofundar, a gente ia ter que ler o capítulo todo. Ia ler vários capítulos para tentar. Mas isso aqui, como é um apanhado geral, e o objetivo não é esgotar o tema, olha só que negócio, que coisa. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei da minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou a minha veste, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Então, o que acontece? O que a gente vê aqui? O Senhor vai tomar a terra, né? Ele vai tomar de volta os seus domínios, ele tira as suas primícias, né? Ele resgata as suas primícias, ele prepara um lugar para o julgamento, ele ajunta as nações e ele descarrega a sua ira. No capítulo anterior ao 63, o capítulo 62, ele fala, eu vou mais uma vez resgatar Jerusalém, né? E vou juntar aos meus remidos. É o que ele fala que o ano dos meus remidos é chegado.
O ano dos remidos, gente, pode ser uma referência ao milênio, que é o governo do Senhor Jesus, um período de 1000 anos de paz sobre a terra, em que a terra vai ser consertada, que as mazelas do mundo vão ser consertadas, né? Então, esse capítulo é um capítulo sobre julgamento, é um capítulo que ele fala, ele faz a referência ao vinho da prostituição que essas nações beberam, o vinho da idolatria, do pecado e da malícia, fala sobre os seus sendo tirados e em seguida fala do juízo sendo descarregado. Esse é o resumo desse capítulo aqui, né? Acho que por hora é só. Se alguém tiver dúvida, a hora é essa. Viu, pessoal? Obrigado, né? Quem tiver dúvida aí, levanta a mãozinha. Se tiver um comentário pertinente para fazer também. Não sei se eu deixei passar algo batido. Se eu lembrar a tempo, eu falo. Se não, vou aqui estender a tela e esperar que os irmãos participem. É a hora de vocês agora. Eu vou ficar de olho no chat também, viu, gente? Vou parar, inclusive, de compartilhar aqui. Stop share. Beleza, pessoal. A hora é essa. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Pastor, deixa eu passar isso, deixa eu passar aquilo. A hora é essa. Todo mundo silencioso. Eu vou perguntar, gostaram dos slides, pelo menos? Foi bacana, não foi? Boa. Pastor Walter, algo a acrescentar, algo a comentar? Tira do mute aí. Pronto, eu liberei para cada um poder tirar do mute agora, para quem quiser falar, viu? É só uma pergunta, pastor. A visão do Monte de Jesus com os 144 mil do Monte Sião é uma visão de Jesus com um grupo especial. Como você falou, é um grupo dentro da igreja, mas eu acredito que esse grupo é formado durante o período de evangelização dos judeus, né? Que é um grupo eu diria que um grupo de elite, um grupo é um secto principal, né? Todo rei tem um grupo de elite que fica ao lado dele, e eu vejo esses redimidos aí como esse grupo. O que o senhor acha disso? Eu acredito, esse grupo é formado no final dos tempos. Para mim, assim, o texto deixa claro que esse grupo é formado no final, né? Há um paralelo entre esse grupo, vê só, eles são selados na testa com o nome de Deus, não é isso? E qual é o paralelo que tem? Aqueles que são selados com a marca da besta, entendeu? Esses eventos com relação ao sinal da besta são eventos do final, não é agora, por exemplo. Qual é a marca da besta agora? O cara não guardou o sábado, né? Então, tem gente que diz que é isso, é sério. Tem gente que diz que é isso, a marca da besta aí. A guarda do domingo, então não faz nem sentido, mas isso é coisa do final. Então, se existe um paralelo entre os 144 mil selados com o nome do Cordeiro e os selados com a marca da besta, é porque são da mesma época. Pelo menos esse é o meu raciocínio. É assim que eu consigo perceber. São na mesma época. O tempo dos gentios vai se encerrar. A gente tem que entender isso. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios, pastor Hugo? Deus se revelou de todas as nações da terra, que ele não deixou sem testemunho, ele não deixou, mas ainda assim, ele se revelou apenas aos judeus. Diretamente, por meio de profetas, mas ele, mesmo tendo se revelado através dos profetas, ele se revelou através do seu próprio filho. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas agora todos aqueles que o receberam é dado a eles o poder de se tornar filho de Deus. O evangelho eterno é justamente o evangelho direcionado, né? O mistério que Deus guardou, o mistério eterno, era justamente que o evangelho não era só para um grupo de homens específicos, mas para toda a humanidade. Então, o evangelho vai para todas as nações. Mas esse período dos gentios vai se acabar. A Bíblia deixa claro isso, esse período vai se acabar. E quando é que eu acredito que
o tempo do gentio se encerra? O evangelho é pregado a todas as nações. Quando todos têm oportunidade, acabou. Entendeu? Todos ouviram? Ouviram. Todas as nações ouviram. Então, o tempo do gentio se encerra. E o que acontece? As atenções de Deus se voltam, mais uma vez, para os judeus. Aí o cara diz, não, mas é um povo só. Judeu e gentio não tem diferença. Sim, espiritualmente é um corpo só. Mas naturalmente não é um corpo só, não. E tem um aspecto especial com relação aos judeus. Ele promete que vai salvar o remanescente. Está no Velho Testamento essa questão do remanescente. Então o que acontece? Depois do arrebatamento, vai ter um grupo remanescente que vai se converter. É esse grupo que foge para o deserto, né? É levado com asas de águia, né? Para o deserto para ser protegido do ataque do dragão. É esse grupo aí que bem-aventurados que morrerem. É desse grupo aí que, para mim, na minha opinião, sai os 144 mil. Beleza? Pastor? Pastor? Oi. Com relação à pregação do Evangelho Eterno, que você está falando que é o Evangelho pregado a todas as nações, na linha do tempo, a era da igreja começa com Pentecostes, né? E acaba com o arrebatamento. Então, se a igreja é arrebatada no meio da tribulação, então segue-se que o Evangelho Eterno é pregado para todas as nações até em meio a essa tribulação, para que a colheita dos gentios seja concluída aí, porque a partir disso aí é só com os judeus que o Senhor vai tratar. É isso? Uhum. É o que me parece, sim. É interessante essa questão do Pentecostes, que no Pentecostes é justamente quando tem gente de tudo quanto é nação num lugar só. Né? Começa aí. Começa o evangelho voltado às nações. Mesmo sendo judeus que vêm de outras nações, né? Mas começa aí. E ele se encerra dessa forma também. Esse período também se encerra da mesma forma. Com um evento final relativo a um evento visto por todas as pessoas no mundo. Que são aqueles eventos relacionados às duas testemunhas e tal. Eu já falei a minha opinião sobre as duas testemunhas. Elas representam a igreja em seus dois aspectos, né? O aspecto de judeu e gentil, de velho e novo pacto, né? Representado por Moisés e Elias, né? Moisés como a lei, como o testemunho, os mandamentos de Deus, né? E Elias representando a igreja dos gentios, como ele é o arrebatado, né? Ele é o cara que passa 3 anos e meio no deserto, né? Deserto assim, afastado da sua nação. Ele é tomado, né, do meio do seu povo. E eu acredito nesse aspecto, que as duas testemunhas são a representação da igreja. E são eventos, um evento, quando elas ressuscitam e sobem ao céu, que para mim claramente é a referência do arrebatamento, todas as nações vêm. Todas as nações vêm. Ô, pastor. Fala. No capítulo 17 ou 18 de Mateus, Jesus fala que a igreja ela tem poder de fechar e abrir os céus, né? Uhum. Sim, que é o poder de Elias, né? Que lá quando fala das duas testemunhas, quando fala dos poderes, uma das testemunhas tem os poderes de transformar água em sangue, convocar a praga e tal, aquelas mesmas de Moisés. E o de Elias é o quê? De fechar o céu e tal, que são esses que são referendados como os poderes da igreja. Então, eu acho que tem tudo a ver. Posso estar errado? Pode. Sim. Mas eu acho que é por aí. Acho que a interpretação mais próxima aí que faz mais sentido, acho que está por aí. Do que imaginar que são literalmente dois personagens que voltaram dos mortos lá do passado e tal. Pode ser, pode, mas... Pastor, volta mais algum comentário ou mais alguém quer falar alguma coisa? Pastor Tiago? Tem só uma pergunta, assim, com relação a essa ideia da igreja e dos judeus, que essas duas testemunhas, elas são mortas e seus corpos ficam expostos em praça pública por 3 dias. E o senhor pode esclarecer isso aí para a gente? Isso é uma referência clara a Jesus, né? Quanto tempo Jesus passa morto?
É o mesmo período de tempo. Porque a gente tem que entender que aí, vê só, Jesus e a igreja é uma coisa só. Mas a cabeça está no céu. A cabeça está no céu. E o corpo está na terra. Agora, olha só que coisa curiosa. O corpo de Jesus, o corpo místico de Jesus, a igreja, o que é que diz lá sobre as testemunhas? Que elas vão morrer e quanto tempo ela passa morta? 3 dias e meio e que ressuscita. Qual é o período que se antecede até que esse evento aconteça? 3 anos e meio. Então, para mim, esse 3 dias e meio morto, exposto, e o pessoal trocando presente, é um período em que a igreja vai estar. Porque é escrito que foi dado à besta poder de vencer os santos. Então, por 3 anos e meio aí, a besta vai ter poder de vencer e vai matar, vai perseguir e vai matar a igreja. Então, a igreja vai ser vencida por 3 dias e meio pela morte. Mas depois o que acontece? Acontece o que Paulo diz. Ressurreição primeiro e depois arrebatamento, que é o que acontece com as duas testemunhas. Ressuscitam e são arrebatadas. Aos olhos de todo mundo. Então, para mim, os 3 dias e meio é uma representação dos 3 anos e meio até que esse evento aconteça. Né? Ressurreição e arrebatamento. É o que eu consigo enxergar disso aí. Faz sentido, pastor Tiago? E aí, pastor Walter, foi respondido aí? Olha, escatologia é uma coisa muito problemática, né? É o que eu estou falando desde o começo aqui. É uma coisa muito problemática. Porque trabalhar com eventos futuros e muitas vezes com eventos simbólicos é realmente uma coisa muito, muito difícil, né? Então, eu não me atrevo a contestar certas conclusões, né? Exatamente por conta disso, né? Vê só, essa questão. Porque eu estou falando essa questão das duas testemunhas ser na igreja, mas eu confesso que eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu nunca li nenhum estudo de ninguém falando das duas testemunhas sendo a igreja. Entendeu? Isso é coisa que eu entendi, é o entendimento que eu tive disso aqui. Geralmente as duas testemunhas são tratadas como personagens mesmo. São tratadas literalmente, né? Como Literalmente. Pessoas. Mas olha sobre profecia, gente. Se você olhar, é muito difícil ter coisa literal. É muito difícil. Entendeu? Ter coisa literal. E simbolicamente, esses dois caras aí representam perfeitamente a igreja. Esses dois, os dois pactos, o velho pacto e o novo, os judeus e os gentios. Então, eu acho muito mais fácil. Essa pregação que eles não estão pregando pelo mundo, né? Em vez de ser só dois homens pregando, esses dois homens representam a multidão da igreja no seu papel de evangelizar, levando justamente porque o anjo ali também é simbólico, não é o anjo que vai pregar o evangelho. A Bíblia deixa bem claro que os anjos não pregam o evangelho. O anjo passa proclamando o evangelho eterno, mas quem está pregando aquele evangelho eterno na terra aqui é a igreja. É assim que eu percebo. Vamos aguardar, né, para ver. É o que a gente tem a fazer, né? Agora, eu confesso que eu fico com muito medo, porque se for assim como Apocalipse revela, a igreja vai passar por um cacete, um couro violento, e eu não sei se a maior parte tem condição de aguentar isso, não. Eu nem sei se eu tenho condição de aguentar isso. Essa é a paciência e a fé dos santos. Essa é a paciência. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui, rapidinho. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, né? Voltar lá para rapidinho, viu, gente? Olha aqui, ó. Isso é o Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso é uma das promessas que a igreja recebe. E se você olhar direitinho, quando eu estou falando da promessa, eu não estou falando da recompensa, eu estou falando da morte. Né? É uma das promessas que ele faz, ser fiel até a morte. E você vai receber. Então, quando eu falo de promessa, ele prometeu, eu estou falando da recompensa, eu estou falando da morte, ele prometeu que a igreja morreria, a igreja seria perseguida, né? E, tipo, eu tenho uma convicção muito forte. Às vezes, a gente olha a igreja agora, e me incomoda muito gente que fica criticando a igreja não tem seriedade, porque a igreja não tem compromisso com Deus. Porque sempre que ela é chamada, a responsabilidade, ela ocupa a sua posição. Então, eu acho que será que a igreja vai aguentar passar por isso? Vai. Porque nenhuma tentação é dada que não possa ser suportada. Eu acho que a igreja mostra o seu melhor justamente quando é exigido dela. Né? Então, às vezes a pessoa que a gente olha assim e diz, dá um tostão, esse é um crente meia boca, um domingueiro, dá um tostão furado. De repente, numa situação dessa aí, o cara vira um herói da fé, um mártir. Então, acho que desde Jesus, a gente não deve mais olhar para as pessoas do ponto de vista carnal, né? Considerá-las do ponto de vista carnal, mas do ponto de vista espiritual. Eu acredito que a igreja, quando for demandado dela a responsabilidade, a paciência e a fé dos santos vai ser demonstrada. Bom, e isso tem precedente histórico, né? Que a igreja, na hora da tribulação, ela se agigantou, né? Exatamente. É da nossa natureza. Fazer só um comentário sobre essa questão de perseguição e ser fiel até a morte, né? Além de Jesus falar sobre isso, né? Sobre a perseguição que iria acontecer, né? E sobre a recompensa para aqueles que passassem por isso. Né? Nessa época que João está escrevendo, a gente está na perseguição de Domiciano, né? Que foi uma perseguição, teve um impacto, teve uma relevância, mas ela foi muito local, né? Essa perseguição de Domiciano, ela não era assim, Domiciano quer acabar com os cristãos. A questão era, Domiciano demanda adoração como Deus. E a igreja, por não concordar, sobretudo na Ásia Menor, sobretudo na parte oriental do Império, né, acontece uma perseguição organizada contra isso. Né? Só que ainda no mundo romano, a gente vai ter levas de perseguição muito piores. Inclusive, no final do século III, a perseguição de Diocleciano vai transformar o Império numa tetrarquia, e vai ter uma perseguição muito pesada. Aquele livro do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, a parte mais pesada do livro é exatamente esse momento do governo de Diocleciano. Né? Então, os cristãos eram torturados a centenas, das diversas formas, eram de fato jogados no Coliseu. Né? Nesse momento que a gente está falando, que João está escrevendo, aí não tinha cristão no Coliseu. Sabe? Tanto é que João está exilado em Patmos, mas ele não foi executado. Né? Ele está exilado. Então, a igreja ela iria, né, ter esse momento de decisão, né, brevemente, esse momento de grande perseguição. E a igreja deu esse exemplo. Né? Tanto é que quando Constantino aparece, a igreja está forte. Né? Como é que uma igreja derrotada, que passou por séculos de perseguição, que passou pelo seu momento mais difícil, ela consegue convencer um imperador a se converter ao cristianismo e a assinar um decreto, né, permitindo o cristianismo? Da maneira como a igreja conseguiu suportar essa perseguição e se fortalecer, né, a despeito dela. Né? Então, historicamente, como o pastor Walter acabou de dizer, a gente tem o precedente, né, da igreja sendo fiel até a morte. Né? Muitos crentes, ao longo dos séculos. E é isso. Né? Então, isso que o pastor Hugo falou, não deve esquecer que em muitos momentos a Bíblia diz, seja fiel até a morte. Então a promessa não é o livramento da morte. A promessa é, seja fiel até a morte, e depois da morte você vai ser recompensado, né? Pastor Tiago, inclusive, Oi, Paulo, eu não lembro agora bem o livro, mas ele fala que as prisões dele encorajou outros irmãos a partirem para a luta, né? Ao invés de assustar, encorajou, né? Exatamente. Então, a gente tem a igreja sendo perseguida pelas autoridades de Jerusalém, que a gente vê isso no livro de Atos,
Acho que o pastor caiu, a internet dele deve ter caído. Então a gente tem a perseguição aos cristãos por parte das autoridades judaicas, né, no livro de Atos. Depois, na medida que os cristãos vão pregando o evangelho pelo mundo, os apóstolos, eles vão morrendo em diversos lugares, porque eles entram em choque com a cultura e com as autoridades desses vários lugares. Depois a gente tem a perseguição de Nero, que é uma perseguição muito forte, mas ela é breve, mas é uma perseguição muito forte, que é onde morrem Pedro e Paulo, onde a cidade de Roma é incendiada e os cristãos são culpados por ela e por aí vai, né? E aí, nessa época que João está escrevendo, a gente tem a perseguição do imperador Domiciano, né? Então, a gente vai ter... Isso aí é no final dos anos 90, no primeiro século. Até, pessoal, na verdade, Domiciano morre em 96, né? Então, o livro do Apocalipse ele foi escrito provavelmente entre 92 e 96, no primeiro século. Então, até o ano 313, a gente vai ter ondas de perseguição cada vez piores, né? E a igreja se fortalecendo, a despeito da perseguição. Amém. Graças Amém, a mas Deus. o pastor caiu. Será que ele vai conseguir? Vamos esperar um pouquinho só para ver se ele volta e fazer uma conclusão, né? Para a gente não fechar sem ele. Pessoal, mais alguém quer comentar? Algum dos pastores? Algum dos irmãos que fazer alguma pergunta? Aproveitar o pastor Walter aqui. Beleza. Foi muito boa, não foi, pessoal? Está bem satisfatório, assim, né? Porque toda a interpretação das escrituras é válida até que se tem uma melhor, né? Então vamos ficar com isso aqui, aguardando se é isso mesmo ou se Deus tem uma outra coisa melhor para revelar, né? Eu me lembrei, pastor, de um episódio, viu, de uma série, The Big Bang Theory. Tem dois físicos, né? Um homem e uma mulher. E eles estavam para começar um relacionamento. São dois físicos acadêmicos. Aí eles discutem sobre teorias, essas macro-teorias da física. Uma era a teoria das cordas e a outra era a teoria do universo em looping. Aí a menina diz para o cara: eu não acredito que você pensa dessa forma, que você é defensor da teoria das cordas. Aí o cara fala: eu prefiro o meu universo em cordas do que no loop invertido. Então nosso relacionamento não tem como ir adiante. O cara, por quê? Porque como é que a gente vai criar os nossos filhos? Aí ele diz: deixa eles escolherem a teoria deles. Aí no final das contas ela não quer mais conversa com ele. Aí ele diz: nós estamos brigando por duas teorias não verificáveis. Né? Tipo, sobre escatologia, né? Essas várias interpretações, a gente só vai saber quando a coisa acontecer, né? Claro que tem algumas que são muito absurdas, né? Mas tem teorias, interpretações do Apocalipse que elas são coerentes e que a gente só vai saber realmente quando acontecer. Então a gente não sabe se a gente vai ver, né? Mas nós cremos que um dia nós iremos saber, mas por enquanto, né? É como se fossem teorias não verificáveis. É assim que eu vejo. Tá legal isso aí, interessante. Então, pessoal, eu não sei se o pastor vai conseguir voltar. Vamos terminar a aula, né? Sim. Então, vamos fazer uma oração. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter o culto presencial lá na igreja, né? O pastor Hugo deixou as instruções, o pastor Rossi também deixou as instruções para o pessoal entrar no site, né? Tirar os ingressos, né? Que são só 30 pessoas por enquanto. E os demais, a gente se vê na reunião no Zoom, né? Vai ser bênção. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento da lição, Pai, momento de EBD, Senhor, que a gente possa aprender, para que a gente possa conhecer, que o Senhor nos dê sabedoria e revelação para a gente entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa se manter fiel, Pai, se manter alinhado à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse domingo, nos dê um dia maravilhoso, Pai, que a gente tenha um culto maravilhoso, tanto lá na colina, Pai, na IPNL, Pai, o culto presencial seja maravilhoso, que os irmãos, nós possamos também assistir, Pai, pela internet, que seja um momento de unção, Pai, de bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, obrigado pela presença, né? Foi muito bacana a aula. E a gente se vê no culto, viu? Um abraço, pessoal. Graça e paz.